Olá, estamos aqui hoje para a última aula sobre método de determinação de velocidade de infiltração. E vamos descrever o infiltrômetro de Cornell, que esse infiltrômetro de Cornell adota conceitos já utilizados no infiltrômetro UFV1 e no infiltrômetro de anéis. Então, nós estamos aqui na aula 19 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Tá? E vamos lá na descrição desse novo equipamento. Olha, aqui nós temos algumas informações que foram retiradas. Nós vamos usar nessa descrição dessa aula, no comentário dessa aula, algumas informações retiradas de alguns trabalhos. Eu gosto muito de homenagear, deixar muito claro a homenagem que eu gosto de prestar a essas pessoas que andam por aí fazendo coisas que são de muita importância para nós. Então, nós temos aqui essas informações, fotos, informações que vão ser retiradas, principalmente desses dois trabalhos. Tá? Do trabalho de conclusão de curso de agronomia da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, do Gabriel França Lima. E esse trabalho foi orientado pelos doutores Alemar Antônio Cassol e José Eluir Denardim. O link está aqui, se alguém quiser consultar esse trabalho interessante, o link está aqui abaixo. Também trabalho de pesquisadores da Embrapa, que são relatados no documento 424, e o respectivo link também está informado aqui. Bem, esse infiltrômetro de Cornell, ele é composto de um tubo de PVC de 250 milímetros de diâmetro com mais ou menos 60 centímetros de altura. Tá? Aqui embaixo nós temos, ele está apoiado em cima de um anel metálico, tá? Esse anel metálico, tem uma figura que mostra um pouco melhor esse anel metálico, tá? Esse anel metálico também de 250 milímetros de diâmetro, tá? E uma altura de mais ou menos 30 centímetros, então mais ou menos na metade da altura dele, um pouco menos, você tem um tubo metálico de saída, tá? Soldado aqui, e de meia, 3/4 polegadas, que permite você colocar uma mangueira, adaptar uma mangueira para coletar enxurrada. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Bem, esse anel deve ser com uma chapa metálica relativamente espessa, porque você vai ter que bater, fazer pancada sobre ele para fincá-lo no solo. Bem, esse tubo de PVC você precisa de dois tampões para ele, mais ou menos 60 centímetros de altura, de comprimento, com dois tampões. No tampão superior, você vai fazer dois furos. Aqui tem um furo só, mas eu preferia fazer dois furos. Você aqui, ó, nesse esquema, vou mostrar esse esquema aqui. Então, aqui você tem o tubo de PVC, tá? De 60 centímetros de altura e 250 milímetros de diâmetro. Aqui embaixo você tem um anel metálico, tá? Bem, olha, no tampão superior você vai fazer um furo maior um pouquinho, com um tampão, tá? Que permite vedar bastante, para poder o funcionamento vai exigir depois bem vedado aqui, depois que você fechar, na hora que você fechar ele tem que ficar bem vedado, e para você fazer abastecimento, você encher o tubo de água, esse tubo de PVC de água. Aqui no cantinho você tem um outro tubo vertical, você tem um furo para colocar um tubo vertical, que é aquele tubo de pressão que nós escrevemos já no FV1, e ele deve ter um registro para fechar e abrir esse tubo, ou então, se não tiver registro, você pode colocar uma rolha de borracha para que possa vedar bastante. Bem, esse tubo vai passar aqui nesse tampão por dentro de uma rolha de borracha, que vai permitir você movimentar esse tubinho aqui, alterando essa altura dessa ponta em relação à base aqui. Olha, no tampão inferior, você vai fazer furos. Tá? No trabalho original, você tem aqui 120 furos, mas isso dá uma intensidade de prestação de 300 milímetros por hora, que no caso nosso aqui eu acho um pouco mais alta, então talvez você possa fazer apenas uns 60, 80 furos, que vai dar uma intensidade de prestação mais aconselhada para os trabalhos de bacias hidrográficas. Bem, esses furos devem ser feitos um diâmetro semelhante ao diâmetro do tubinho, e o tubinho que você vai colocar aqui é semelhante àquele lá do FV1, tubo de 0,8 milímetros de diâmetro, que pode ser encontrado no mercado, porque são tubos usados em microgotejamento, tá? Em irrigação por microgotejamento. Bem,
Você vai fazer o furo de um diâmetro bem próximo, né? O mais possível do diâmetro externo do tubinho, e você vai colocar esses tubinhos com um comprimento de 10 a 15 centímetros, vai deixar essa ponta sobrando na base, e você vai vedar isso aqui no interior, para poder ficar vazando aqui, botar bastante silicone no interior, que vai fixar aquela a parte do tubo que está apoiado sobre a bandeja, e também evitar que vaze entre o furo e a superfície do tubo. Bem, olha, aqui então a descrição é essencialmente essa, e você tem que prestar atenção a importância dessa movimentação desse tubinho aqui, a possibilidade de movimentar esse tubo. Por quê? Porque a pressão, nós vamos ver agora, a pressão que vai exercer sobre esse tubo ela é contada a partir da ponta do tubo aqui. Então, se você quer alterar a pressão aqui para alterar a quantidade de chuva, você pode levantar ou abaixar esse tubo aqui, chamado tubo de pressão. Bem, vamos ver como é que, antes de começar a usar, nós vamos ter que calibrar esse equipamento. Então, vamos ver lá como é que nós podemos fazer essa calibração. Bem, aqui nós temos, então, repetimos aquele esquema lá. Então, você tem aqui, voltando a insistir, essa pressão exercida nesses bicos aqui vai ser a partir da ponta do tubo. Por quê? Nós falamos que quando você abre esse registro que o tubo está cheio, a pressão atmosférica vai empurrar a água aqui dentro do tubo e vai estabelecer pressão atmosférica na ponta desse tubo. Então, a pressão, a lâmina de água que está fazendo pressão sobre o tubo é contada a partir dessa ponta do tubo. Então, daqui até aqui é que vai ser a pressão. A água que estiver acima da ponta do tubo, ela vai ser toda consumida sem alterar a pressão. Como é que nós calibramos isso? Então, você vai colocar, aqui tem uma bancada, sobre uma bancada, você vai usar uma bandeja ou uma bacia, que você possa fazer um furo lateral, mais ou menos na altura da base, e colocar e fixar um tubo, um pequeno tubo, com comprimento suficiente para que você possa coletar água depois com recipiente colocado abaixo dele. Bem, você vai abrir esse tampão, abrir o registro, tá? E encher esse tubo aqui de água. Bem, é claro que na hora que começar a encher, começar a vazar água aqui nesse tubinho, por isso que esse sistema deve estar numa base pavimentada para facilitar você não ter fazer uma bagunça com uma pilha de terra, você vai fazer uma barreira em volta aqui. Então você abre esse tampão, abre esse registro e enche o mais rapidamente possível, porque está vazando aqui embaixo, enche esse tubo. Na hora que você acabar de encher o tubo, você fecha bem esse tampão, fecha esse registro. Tá? Então, depois disso, vai começar, inclusive, a parar um pouquinho de sair água, que vai ficar um pouco difícil, porque esse tempo vai parar de vazar água. Aí você abre esse registro aqui. A hora que você abrir esse registro, a pressão atmosférica vai empurrar a água aqui dentro, tá? E vai estabelecer o nível de pressão na ponta do tubo, e a partir daí você vai ter o sistema funcionando adequadamente. Então vai começar a haver uma chuva aqui dentro desse anel metálico, tá? E vai começar a escoar água por aqui. Então vai cair dentro da bandeja e começa a escoar água por esse tubinho aqui. Na hora que você notar que esse fluxo aqui que está saindo aqui está mais ou menos uniforme com o tempo, então você começa a observar, ele vai flutuar um pouquinho no princípio, vai demorar um pouquinho a equilibrar, mas depois de alguns minutos ele se estabiliza. Na hora que ele se estabilizar, você escolhe um intervalo de tempo e passa a medir o volume que vai sair por aqui nessa unidade de tempo escolhida. Bem, vamos ver aqui como é que é um exemplo de calibração. Olha, a área da base desse tubo de PVC, ela está aqui. Ela é pi R2, tá? O pi 314, o R é, olha, 250 milímetros de diâmetro, 125 milímetros de raio ou 1,25 decímetro. Eu transformei esse valor em decímetro. Então, como é ao quadrado, eu multipliquei 1,25 por 1,25. R2, tá? Bem, então você acha essa área da base do PC de 4,9 decímetros quadrados. Então, o valor medido, depois que estabilizou o sistema aqui, você começou a medir aqui no intervalo de tempo e depois de 5 ou 6 medidas mais ou menos iguais, você calculou uma média, fez a média e achou 1.323 mililitros. Então, em intervalo de 10 minutos, esse sistema está produzindo um escoamento aqui de mais ou menos 1.323 milímetros no intervalo de 10 minutos.
Então, qual a lâmina d'água? Nós aprendemos a fazer isso lá na medida de precipitação. Então, se você pegar esse volume recolhido, 1,323 decímetros, cobrindo 10 minutos, você divide isso pela área da base do tubo, você acha a lâmina d'água correspondente. Então, ó, esse valor dá 0,27 decímetro em 10 minutos, ou, transformando isso aqui em milímetro, 27 milímetros em 10 minutos. Qual é a intensidade, então, de precipitação? Nós também já sabemos fazer isso. Você tem 27 milímetros, se você divide por 10 minutos, você tem milímetros por minuto. Tá? Se você multiplica por 60 milímetros por hora, você tem 62 milímetros por hora. É claro que esse valor, com o tempo, pode variar. Então, periodicamente, você precisa fazer uma recalibração para ver se esse valor se mantém. Ou pelo menos assim, antes de fazer operações de campo, seria interessante que você fizesse uma calibração prévia. Por quê? Porque é isso aqui, esses tubinhos aqui são de diâmetro muito pequeno, tá? Eles podem ter uma ligeira incrustação, ou pode até entupir algum tubinho durante um período Bom, para evitar isso, você tem que usar a água bem limpa aqui, tá? Uma água bem limpa para, se você passa essa água aí, coa essa água no tecido, uma parte do tecido, antes de você usar aqui dentro, porque qualquer sujeira que tiver essa água, ela vai atrapalhar, vai entupir, vai incrustar os tubinhos. Por isso que é interessante que você, ao colocar esses tampões, que você não colhe o tampão. Não colhe. Se você, esse tampão costuma vir com ajuda de borracha por dentro, que permite para facilitar a vedação. Se você conseguir fazer isso com silicone, vedar com silicone, por quê? Porque seria interessante, periodicamente, você retire esses tampões, ou pelo menos o tampão inferior, você fazer uma boa limpeza aqui dentro, e nesse tampão inferior com os tubinhos, você possa levar debaixo da torneira e fazer uma boa lavagem disso para você desobstruir esses tubinhos, para que eles não venham a deteriorar muito rapidamente. Então, calibrado o equipamento, sabendo qual é a chuva que ele pode produzir, nós podemos ir para o campo e passar a utilizá-lo. Vamos ver por isso. Bem, aqui você tem um esquema de utilização. Você tem o tubo, tá? seguir para abastecer e fechar, abrir, etc. As mesmas instruções dadas lá na calibração. Então, você tem aqui o anel fincado no solo. Essas garrazinhas aqui do lado, elas foram colocadas, são soldadas aqui para quê? 3 garrinhas aqui na circunferência do anel, para que você, ao colocar esse tubo de PVC aqui em cima, você não tem o risco dele fugir da posição. Então, você solda essas garrinhas metálicas, então as 3, para que você, ao colocar o tubo, ele fique bem fixo aqui e não haja o perigo dele sair da posição. Bem, o anel tinha fincado previamente no solo, de tal maneira que esse tubo de saída fica na superfície do solo, porque aqui ele vai coletar enxurrada, e a enxurrada vai ser medida aqui nesse buraco feito aqui. Você faz um buraco aqui embaixo com uma mangueirazinha, e aqui você vai usar um copo para coletar. É um equipamento de medida, tá? Para coletar água aqui, medir qual o volume escoado em unidade de tempo também que você vai escolher. Bem, depois de cheio o tubo, você vai virá-lo sobre um anel metálico, tá? Ele vai começar a fazer chuva aqui, aí você abre, né? Depois de virar, você abre esse tubo metálico aqui, esse tubo de pressão. Você também essa pressão na ponta do tubo, a pressão passa a ser sobre os bicos, passa a ser essa altura que está aqui, tá? Toda essa água vai ser consumida sem variar a pressão em cima dos tubos, e aí você vai esperar um certo tempo. Vai começar a chover e vai começar uma estabilização. Depois de um pouco de tempo aí, você começa a notar que esse sistema estabilizou, que os volumes de água que estão mais ou menos saindo, estão mais ou menos estabilizados e tal. Ele vai variar ao longo do tempo, ele vai diminuir ao longo do tempo, mas você começa a notar que o sistema já está funcionando adequadamente. Quando isso acontecer, você começa a fazer medições, as medições das enxurradas, como fizemos lá no FV1, naquela medição do FV1. Você vai medir, estabelecer intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo você vai medir os volumes que estão escoando aqui. Bem, você vai usar para fazer esse cálculo uma planilha igual àquela planilha lá do filtrômetro do FV1. Então você tem aqui os valores recolhidos aqui nesse bujãozinho aqui colocado aqui, no intervalo de 10 minutos, litro em 10 minutos. Você tem aqui a enxurrada, calcula a enxurrada, tá? Em milímetros em 10 minutos. Se você quiser acumular os valores para fazer um gráfico, tudo bem, mas essa coluna não é absolutamente necessária. Depois você tem a enxurrada em milímetros por hora,
e comparando com a intensidade da precipitação, você vai achar a velocidade de infiltração em milímetros por hora. Você vai parar, a mesma coisa, você vai parar de fazer isso quando as quantidades de água que começarem a sair por aqui começar a ficar constante ao longo dos intervalos de tempo. Então, depois de uns 5 determinações em que esses valores aqui recolhidos aqui são praticamente iguais, você pode parar e esses valores vão permitir você calcular, então, a velocidade de infiltração básica, o VIB, que é, na verdade, o que interessa para nós. Bem, como interpretar valores de VIB? Eu não gosto muito dessas classificações, mas em todos os casos, como elas existem aí, e interessante você ter talvez uma ideia do que você pode esperar dos valores aí. Ou então o valor que você achou, se você tiver dúvida, você pode ir numa tabela dessa e verificar se está alta, baixa, como é que está essa infiltração de água no solo. Se o solo for muito argiloso, a velocidade de infiltração é menor, for muito arenoso, a velocidade de infiltração pode ser maior. Então, em todos os casos, isso aqui talvez seja interessante para esse tipo de análise. Bem, então, como é que você pode interpretar a velocidade de infiltração? Eu coloquei velocidade de infiltração, mas melhor é que você faça essa classificação com velocidade de infiltração básica, que para nós é o que mais interessa, tá? É aquela que está permitindo o abastecimento do aquífero, tá? Bem, se é muito alta, se for 30 milímetros por hora ou mais, é alta entre 18 e 29 milímetros por hora, é baixa, é média entre 10 e 17 milímetros por hora, é baixa se estiver entre 5 e 9 milímetros por hora, e é muito baixa, menor que 5 milímetros por hora. Então, é sempre bom que essa velocidade de infiltração básica seja alta, para que você possa aproveitar o máximo possível as chuvas de alta intensidade. Então, esse é o detalhe. Bem, terminamos a descrição de método de determinação de velocidade de infiltração. Você deve ter percebido, tá? Já deve ter percebido a importância dessa informação para a produção de água, já que é infiltração que passa toda e qualquer garantia, pela infiltração, que passa toda e qualquer garantia de abastecimento do aquífero, que é responsável pelo fornecimento de água nas épocas de estiagem, né? Também deve estar achando difícil aplicar os métodos. Depois da descrição, você pode falar, é muito complicado isso aí. O de Cornell é bem mais fácil, porque é um equipamento pequeno, consome pouca água, fácil você lidar com ele no campo e é de custo relativamente baixo. Ao contrário, mas se você é um técnico de campo, se você trabalha como consultor ou em alguma instituição pública de assistência técnica, tá? Acredito ser possível, por exemplo, ter um infiltrômetro de Cornell para utilizar. Repetindo, ele é um equipamento fácil de usar e relativamente barato. Vai precisar também fazer uma classificação das áreas da sua bacia, em tipo de solo e em declividade. Então, se o solo varia. Se o solo for muito argiloso, a filtração cai. Se o solo for mais argiloso, a velocidade de filtração vai ser maior. Se o solo tiver muito inclinado, se a área for muito inclinada, tende a provocar mais enxurrada. Se a região for mais plana, você tem mais facilidade de ter valores bons de infiltração. Então, é bom que você faça uma classificação, tá? Não precisa de uma classificação rigorosa, mas pelo menos uma classificação aproximada de variações de solo, tá? e variações de declividade, e fazer determinações dentro dessas variações. Se você é produtor rural, né? ou produtora rural, deve ter percebido também a importância da infiltração, de combater e de usar bem esse sistema quando essa infiltração é importante quando recebe chuva forte. Então você está bem atento a isso que está acontecendo quando a sua propriedade está recebendo chuvas fortes. Se você estiver bem atento, você vai descobrir de onde está vindo mais enxurrada. De onde estão vindo as maiores enxurradas da sua propriedade. Então, de onde está saindo muita enxurrada é sinal de que o sistema não está funcionando bem, que a velocidade de infiltração está baixa e você está provocando muita enxurrada. Então, é interessante você tentar aumentar a rugosidade, colocar obstáculos, seja quais forem. Pode ser obstáculo vegetativo, melhorando o estado vegetativo do que está lá, nessa posição, ou alguma coisa física. Nós já falamos, inclusive, daqueles terraços, daqueles canais em nível na superfície do solo. Bem, o que mais interessa, o importante é o seguinte: se a água em sua é importante, tá, para você, não desanime.
tá? Observe, analise com dedicação e regularidade, tá? O que estamos pretendendo com a Faculdade da Água é convidá-la à observação dos fenômenos hidrológicos que garantem a sua produção de água. Essa é a finalidade da bacia. Nós queremos chamar a atenção para vocês. Mesmo que você não vá medir a infiltração, que você não use nenhum método desse, mas se você conhece a possibilidade de fazer isso, você pode ficar mais atento a observar o que está acontecendo na sua propriedade, mesmo que você não esteja utilizando nenhum método de determinação. Tá? Então você tem a consciência de que você tem que estar lidando com enxurrada e infiltração. E que você tem que privilegiar a infiltração ao invés da enxurrada. Tudo que você puder fazer para evitar a enxurrada e privilegiar a infiltração, você vai estar agindo adequadamente para a sua produção de água. Essa é a finalidade, então, nós ficarmos descritos, né? Ficarmos descrevendo esses processos, preocupados com a velocidade de infiltração. Nós vamos, a partir da próxima aula, já que terminamos esse método de determinação de velocidade de infiltração, vamos começar a falar sobre evapotranspiração, que é outra coisa importante, que você tenha ideia bem do que está acontecendo na sua propriedade com a evapotranspiração. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula. E muito obrigado.